governo que tem a segunda arrecadação de royalties, inclusive que podem ser utilizados para alocação e combate ao déficit previdenciário, o governo pegou 47 milhões do governo Bolsonaro, governo municipal, do governo Bolsonaro, e se enquadrando assim em condições, entre outras coisas, de não dar aumento do salário, não fazer enquadramento, uma série de outras restrições por 47 milhões. Na verdade, a gente está diante de um comportamento e de um alinhamento estrutural. Esse governo vem se comportando de maneira sistemática, adotando medidas sistemáticas contra o conjunto dos trabalhadores. Particularmente, os trabalhadores da educação têm tido um processo de luta bastante intenso, tanto quanto os profissionais da área da saúde. Vivemos uma situação de precarização absoluta da força do trabalho na saúde. Isso nos coloca numa situação esdrúxula, com salários aviltantes e com uma forma indigna de lidar, principalmente com profissionais da área da saúde, quando o momento que a gente vive é de extrema delicadeza do ponto de vista do nosso trabalho. E estranha, a gente acha muito estranho, é o governo municipal ter pego 47 milhões emprestado do governo federal. Porque quando ele faz isso, pela informação que a gente tem, ele se subordina a uma série de injunções e determinações originárias do governo federal e, obviamente, daquilo que vem do Ministério da Economia, do ministro Paulo Guedes. Eu acho que o governo, nesse momento, ele aceita de antemão aquilo que o Paulo Guedes colocou numa reunião ministerial em que ele dizia: a gente vai lá e coloca uma granada no bolso do inimigo. Quem é esse inimigo? Esse inimigo somos nós, os servidores públicos. E muito estranho é que o governo municipal pega 47 milhões emprestados do governo federal, mas, ao mesmo tempo, no início do ano passado, lá em meados da pandemia, o governo municipal se dispôs a emprestar ou doar, me parece que era uma doação, 45 milhões para o governo de São Gonçalo. Isso não se concretizou por conta dos escândalos que aconteceram, por conta dos hospitais de campanha e tudo mais. Então, pegou os 47 milhões por uma necessidade absoluta de que a cidade precisava desses recursos, ou pegou esses 47 milhões para se submeter, se subordinar de uma maneira intensiva àquilo que estava determinando o governo federal? Ora, quase 70% da força de trabalho em saúde nessa cidade é precarizada. Os profissionais de saúde vinculados à Fundação Municipal de Saúde, que é uma fundação de direito público, tem 1.600 trabalhadores residuais. Nós temos mais de 1.000 trabalhadores contratados absolutamente por RPA, Registro de Pagamento de Autônomos, 1.880. Pois é, 1.770 trabalhadores são contratados com contratos temporários. E mais de 2.000 trabalhadores são contratados por organizações sociais. Ou seja, a força de trabalho na saúde dessa cidade, ela é absolutamente precarizada nas suas relações de trabalho. Os trabalhadores da Fundação Municipal de Saúde recebem salários irrisórios há muitos anos. Então, eu estou aqui defendendo uma visão técnica. Essa é a fala, do presidente Moacir Linhares, que me perdoe o presidente. Não há técnica descolado da política. É indiscutível que nós temos uma situação jurídica inconstitucional sendo imposta aos servidores, porque, como bem falou o representante, doutor Francisco, da Associação dos Procuradores, não há prazo determinado para a implantação
alíquota de 14% no linear de igualar os servidores municipais aos servidores federais no tangente ao percentual de contribuição. Não há prazo. Não há prazo e não há constitucionalidade nesse texto. Não há constitucionalidade nesse texto porque o princípio constitucional da separação dos poderes, da autonomia dos entes federativos é efetivamente atacado quando a União, a partir de uma legislação, impõe aos autônomos entes da federação que seja aplicada um percentual ou uma forma de direito regulamentada apenas por lei federal ou pela Constituição Federal. Nesse ponto, é inconstitucional. Tanto isso é verdade que no Rio Grande do Sul, quando houve a suspensão do CRP do Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul já vinha cobrando 14% dos seus militares estaduais, e a reforma, a EC 103, estabeleceu que os militares deveriam pagar apenas 9,5% de contribuição para a Previdência. O Supremo Tribunal Federal, através do ministro Barroso, concedeu uma liminar garantindo a autonomia do ente federativo do Rio Grande do Sul, exatamente porque a matéria previdenciária, a competência por força do artigo 24, inciso 12, é concorrente entre União, Estado e Distrito Federal. Como a federação ela se compõe também dos municípios, os municípios também têm autonomia administrativa para fazer essa discussão. Uma outra questão que é importante que se coloque, que não é verdade, que é um equívoco, chega a ser até mentiroso afirmar que a 173, a LC 173, impõe que não se tem que ter reajuste. A própria redação da 173 afirma que a revisão anual estará garantida pelo índice efetivo que foi eleito. Então, eu penso que nós precisamos ter mais sinceridade entre os representantes que é técnico, mas ocupa um cargo político. E abrir abertamente. Nós, há 1 ano e meio atrás, antes da votação e promulgação da EC 103/19, já tínhamos feito uma reforma previdenciária aumentando a alíquota de 11% para 12,5%. Eu me lembro que no ano 2019 a Prefeitura de Niterói fez ampla propaganda informando que pela primeira vez na história o NITPREV era superavitário. Eu até resgatei essa matéria no jornal e ela saiu no dia 12 de maio de 2019, inclusive com uma declaração do próprio Moacir, falando das medidas que foram tomadas para que o NITPREV se transformasse num instituto previdenciário superavitário. Então, nos chama a atenção. E nos chama a atenção a pressa, né, que nos deu essa impressão. Eu presidi recentemente uma comissão parlamentar de inquérito sobre o Rio Previdência. Então, a gente estudou, entende um pouco sobre regimes próprios da Previdência, tem estudado sobre o regime próprio da Previdência de Niterói, e queria levantar algumas questões. Primeiro é que o Moacir disse na fala dele que Niterói organizou, muito bem organizado, uma segregação de massa, e que isso foi muito importante para organizar a nossa Previdência de Niterói. E ele disse também que, com essa segregação, caberia ao município de Niterói garantir o pagamento dos servidores que compõem o fundo financeiro, que é, né, aquela parcela dos servidores que está no fundo em que não entram novos servidores. Se eu não me engano, são servidores até o ano de 1998, que fazem parte desse fundo financeiro. Os demais servidores entram no fundo previdenciário, os servidores que são posteriores ao ingresso no serviço público ao ano de 1998. Só que, na sequência, ao defender essa mudança, né, essa reforma da Previdência com aumento da alíquota de contribuição dos servidores de 12,5% para 14%,
o Moacir disse que isso era para que os recursos fossem para o próprio fundo. Não era um recurso que o governo estava querendo para si, mas era para capitalizar o fundo. Ora, se o governo, quando fez a segregação de massas, assumiu o compromisso com os servidores e com a sociedade de que, para sanar eventuais desequilíbrios do fundo financeiro, o governo ia ser o garantidor, quando o governo aumenta a contribuição dos servidores, o que ele está fazendo é confiscar uma parte do recurso dos servidores. Uma responsabilidade que o governo assumiu quando promoveu a segregação de massas, ele está deixando de honrar e está transferindo essa responsabilidade para os servidores, porque ele está aumentando a taxação sobre os servidores. Então, a segunda questão é se a Prefeitura de Niterói, se ela questionou. Se ela não questionou, é porque ela politicamente optou por assimilar a proposta. Ela quer... Eu lamento que colegas que são oriundos do serviço público, quando recebem uma tarefa de cumprir um mandato popular, um mandato representativo, talvez esqueçam um pouco da nossa trajetória aqui na cidade. Esse governo na cidade aqui de Niterói, ele é uma continuidade já há praticamente 30 anos. É verdade que nós somos recebidos constantemente na porta da prefeitura com batalhão de choque, com polícia, com spray de pimenta, com porrada. Essa audiência pública só está acontecendo agora, depois do fato consumado. O governo gestou uma proposta, nunca chamou os trabalhadores dessa cidade para conversar, nunca os sindicatos, as associações de servidores foram chamadas para conversar sobre a sua previdência. Mas exatamente há 20 anos atrás a gente já queria fazer essa discussão e fomos impedidos, na época, pelo então vereador Rodrigo Neves, o último prefeito da cidade. É lamentável, é uma covardia o que a prefeitura está fazendo com seus trabalhadores. Eu parabenizo a Câmara, através do Paulo, da Comissão de Saúde, os vereadores que estão empenhados em fazer esse debate, mas é lamentável. Eu fico assim impressionado com a cara de pau e o malabarismo jurídico e político que alguns colegas aí têm que fazer para defender esse tipo de coisa. Eu não estamos aqui discutindo uma questão simplesmente jurídica, uma letra morta da lei. Nós estamos discutindo aqui um projeto político que está instalado no país. Eu lamento que um representante do PCdoB venha fazer uma defesa tão descarada nesse plenário aí, defender esse tipo de postura, né? Um representante da favela, oriundo das favelas, do movimento social, servidor público municipal, fazer uma defesa desse nível. Ou seja, tem que fazer mesmo malabarismo para poder defender esse governo. Eu lamento muito. Nós, servidores públicos, sempre fomos maltratados por esse governo. Seja ele Rodrigo, Jorge Alberto Silveira, na época do Godofredo, que era interromper uma greve com ou sem esmagamento. Todo mundo lembra dessa frase infeliz do Godofredo Pinto, por aí vai. Então, para a gente não é novidade esse tipo de postura arrogante desse governo, que não convoca os seus servidores para conversar. Não há diálogo com o governo. O diálogo é... Lamento que esse governo é um governo que está se alinhando incondicionalmente à política do genocida que está lá em Brasília. E aí não dá para ficar no discursinho de que o genocida de lá impõe que a gente faça aqui uma reforma da Previdência desse jeito que está sendo feito. É lamentável que eu tenha companheiros que querem formar uma frente de resistência ao fascismo que se portem dessa maneira perante os servidores públicos.